7 horas mais 34 minutos. Confira os destaques desta quinta-feira. Equipes do Corpo de Bombeiros levaram mais de 3 horas para controlar o incêndio que destruiu um hotel em Campos do Jordão. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. Falsos fiscais voltam a agir na cidade de Jacareí, oferecendo produtos em nome do Procon. E o destaque esportivo é seu, Luiz de Oliveira. Somente o Inter foi bem na Libertadores. E mais, governo anuncia liberação de saques de contas ativas e inativas do FGTS. E hoje nós teremos como convidado o vereador de Jacareí, Arildo Batista. Ele participa conosco a partir das 8h20. Esses destaques e muito mais você confere agora. Jornal da Mensagem. Oferecimento Farmacom. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 35 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 25 de julho de 2019, uma quinta-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Tony Eugênio. A mesa de som é dele, Robson Barros. Bom dia, Robinho. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote os telefones para contato: 3954-3010 ou 3954-3011. O nosso WhatsApp, anote aí, 97411-0125. Previsão do tempo. E para começar a quinta-feira, destacando que o tempo, hoje o dia clareou às 6h45, vai escurecer às 17h44, probabilidade de chuva hoje de apenas 5%, segundo o CPTEC-INPE. Nesta quinta, a previsão é de mais um dia com predomínio de sol e pouca nebulosidade em toda a região. As temperaturas máximas não terão grande variação e à tarde terá baixos índices de umidade relativa do ar. Nos últimos dias, com exceção do litoral norte, a maior parte dos municípios da região registrou índices de umidade relativa do ar próximo aos 40% no período da tarde. Estradas. Atenção, motorista, vamos atualizar informações das estradas nesta quinta-feira. Ana Lúcia Ferreira, bom dia, Ana. Bom dia, Doni, bom dia para todo mundo que nos acompanha pela Rádio Mensagem. Vamos então direto para a rodovia Presidente Dutra, falar do trânsito por lá, e o mapa está bastante favorável para o motorista que passa neste momento pela região do Vale do Paraíba, de Jacareí até a cidade de Taubaté, pelo menos. O trânsito, bastante tranquilo, bastante livre para o motorista nesse trecho especificamente. Tem alguma dificuldade chegando à capital paulista por excesso de veículos na altura de Guarulhos, mas de acordo com a concessionária, sem registro de acidentes nas últimas horas, pelo menos no trecho paulista da rodovia Presidente Dutra também. Mercado financeiro. 7 horas mais 37 minutos. Os trabalhadores poderão sacar até R$500 de cada conta que possuírem no FGTS, ativa ou inativa, do emprego atual ou dos anteriores. Para quem tiver conta poupança na Caixa, o depósito será feito automaticamente. Os correntistas que desejarem não sacar os valores deverão informar ao banco. Já os saques começarão a ser liberados a partir de setembro. A Caixa Econômica, operadora do fundo, deverá divulgar um cronograma para essa liberação. Quem possuir cartão cidadão poderá fazer o saque nos caixas automáticos. Os saques de menos de R$100 poderão ser feitos em casas lotéricas, com a apresentação de carteira de identidade e o número do CPF. Esporte. 7 horas mais 38 minutos, abrindo a página esportiva conosco, Luiz de Oliveira. Bom dia, Luiz. Bom dia, meu caro Doni Eugênio, caro Robin e a todos que nos acompanham pelo Jornal da Mensagem. Ontem nós tivemos a sequência, meu caro Doni, da oitavas de final da Libertadores, já que terça-feira tivemos a participação dos dois brasileiros, o Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro empatando em 0-0 com o River, que considera um resultado até bom para o Cruzeiro,
dado o tamanho e a importância que representa a equipe argentina do River. E depois, na própria terça-feira ainda, o Palmeiras, sem nenhum mérito, vem 2-2 com a equipe do Godoy Cruz. Para mim, um resultado insignificante, considerando o Palmeiras, o tamanho, a distância entre Palmeiras e Godoy Cruz. E ontem nós tivemos novamente a presença dos brasileiros. O Atlético Paranaense perdeu lá na Arena da Baixada para o Boca 1-0, e vejo muito pouca possibilidade do Atlético Paranaense fazer qualquer placar lá na Bombonera, já que sabemos como é que funciona lá na Argentina o Boca. E também, na partida outra, o Internacional salvou a pátria ontem, dentro da Libertadores, hein? Fez 1-0 sobre a equipe do Nacional do Uruguai. No finalzinho, num gol de um cruzamento lá, de uma bola em diagonal, o Guerreiro, com muita capacidade, soube tocar, deslocando o goleiro, fazendo 1-0. O Inter, então, sai para essa partida com uma vitória que pode, evidentemente, nesse mata-mata, lá em Porto Alegre, sacramentar a sua passagem para as quartas de final. E por outra partida de fundo que acompanhamos, o Emelec não deu chance para a equipe do Flamengo, meu amigo. A equipe do Emelec, desde o início, sufocou, tomou a bola, participou do jogo inteiro, não dando chance à equipe do Flamengo. O Flamengo se acuou com o time que tem, né? É time até que, entendo, ele ainda não é um time de conjunto, mas é um time individualmente muito bom. Se acovardou, se recuou para diminuir a pressão da equipe do Emelec, mas mesmo assim tomou 2-0. Flamengo e Palmeiras, os primos ricos, né, do futebol brasileiro, não voltaram bem pós-Copa América. A Copa América fez um mal danado para principalmente Palmeiras e Flamengo, caro Doni. Olha, Luiz, então, olha só, o Inter com o Guerreiro fez 1-0, o Atlético perdeu por Boca, mas o que chama a atenção é justamente a derrota do Flamengo por 2-0, porque é um resultado mais complicado, né? Muito mais. Ainda, digamos que o empate do Palmeiras tem por... Aí, veja só, muito difícil, né? Eu também não concordo com algumas teses que o time X tem obrigação de ganhar Não, mas o Palmeiras tem a obrigação de fazer o resultado no mata-mata em São Paulo. O Boca, né, o Atlético Paranaense vai ter uma dificuldade, mesmo sendo 1-0, mas também não vamos subestimar o Atlético Paranaense lá na Argentina, na partida da volta. E também o Internacional, que vem para casa, e nós sabemos, tivemos uma amostra disso recentemente, o Palmeiras e Inter. O Palmeiras foi para lá acreditando que 1-0 feito em São Paulo pela Copa do Brasil era suficiente, o Palmeiras se achava autossuficiente, e o Inter acabou eliminando a equipe do Palmeiras. Então o Inter tem essa vantagem, mas aí vem essa colocação, essa vossa colocação. O Flamengo perdendo de 2-0 para o Emelec, que eu vi ontem jogar. Um time muito forte fisicamente e com um toque de bola interessante, sutil por sinal. Vai ser muito difícil a equipe do Flamengo tirar esse placar de 2-0 na partida da volta contra o Emelec. Para mim, em grande dificuldade para a passagem, né, na Libertadores da América, aí está a equipe do primo rico Flamengo. Ô Luiz, interessante, aí dá a demonstração que nós brasileiros desprezamos os times da América do Sul e quando nos deparamos na Libertadores, nós somos surpreendidos, né? Veja só, é interessante a sua lembrança aí. Nós precisamos urgentemente em alguns, muitos setores, não é só dentro do futebol, não. Parar de acreditar que somos soberanos, que somos o supra-sumo das qualidades e por estarmos num país, né, maior da América, mais potencial da América, que somos tantos melhores do que os outros. É aquela história, do outro lado tem cabeça pensante também, do outro lado tem outros trabalhos sendo realizados, e trabalhos interessantes, exemplo da que eu pude vir ontem com a equipe do Emelec. Então, essa coisa, dessa supremacia que nós acreditamos,
tem que parar, porque o futebol dentro da nossa América do Sul aqui, ela não é mais aquilo que era antigamente, meus amigos. Então, essas coisas estão acontecendo. O Palmeiras foi com isso, acreditando que faria no Godoy Cruz. Eu tenho certeza absoluta, né, que a equipe do Flamengo achava que fosse com o nome que tem, né, e os jogadores que contratou, que ninguém pode fechar os olhos para isso. É um investimento grande, que quer uma grande equipe, e está certo a equipe do Flamengo fazer um investimento grande na potencial, que é a sua patente, que é o seu nome, Flamengo, mas do outro lado também tem cabeças pensantes e jogadores com toda a disposição do mundo. Ontem o Emelec parecia que estava disputando uma Copa do Mundo contra a equipe do Flamengo. E é lógico que vai acontecer contra o Palmeiras, contra o Flamengo e contra o Cruzeiro, porque não vai com pompa, o outro lado fala, opa, deixa eu tomar cuidado. E aquilo que eu não sei fazer, eu vou passar a fazer hoje para que não dê chance ao adversário. E assim Palmeiras, os primos ricos do Brasil, se houver um mal. Mesmo que o Palmeiras empatando 2-2, para mim foi um péssimo resultado em tratando-se do tamanho da equipe do Godoy Cruz. E o Flamengo ontem deu também a sua nota e as coisas começam a ficar mais confusa dentro lá da Gávea. Do Palmeiras nem tanto, mas lá na Gávea as coisas já hoje de manhã, manifestações. Aliás, quem vai fazer manifestação de manhã na porta de clube, para mim é vagabundo que não tem ocupação, porque quem tem ocupação está trabalhando, né, meu caro Doni? Ou tenta trabalhar pelo menos, né, Luiz? Não, tentar nunca, não, essa palavra não existe. É palavra tentar trabalhar, e trabalhar para esse pessoal não existe, né? Aliás, se tiver uma placa, precisa-se, eles viram o rosto para dizer que não viu a placa, precisa-se de empregados. Mas é isso daí. Então, ontem foi a rodada e hoje nós temos a sequência. Vamos ver o que o Grêmio pode fazer contra o Libertad, né, do Paraguai. Jogo lá na Arena do Grêmio, dentro de casa, com tudo aquilo que nós sabemos. Como acontece uma partida de futebol dentro da casa do Grêmio, é uma partida de muita pegada. E eu acredito que o Otário de Libertad do Paraguai aí também não seja um grande páreo para o Grêmio. Mas depois das partidas da rodada dessas oitavas aí, eu não vou cravar nenhuma coisa junto ao Grêmio, não. Eu vou ficar subestimando o Otário de Libertad do Paraguai. Daqui a pouco ele surpreende lá também, leva um empate muito bom, né, para o Paraguai, e ficamos aqui lambendo os dedos, né, meu caro Devo. E para dizer para o senhor também que, olha, o basquete está aí treinando, e nós temos, né, aí o Botafogo, que ontem na Copa Sul-Americana empatou com o Botafogo, aliás, perdeu para o Atlético, estava empatado até a hora que eu estava anotando, mas hoje o resultado foi 1-0 para o Atlético Mineiro lá no Rio de Janeiro pela Copa, oitavas de final da Copa Sul-Americana, e o Atlético passa à frente. E ainda voltando rapidamente também a título da informação, na mesma rodada de ontem, né, pela Libertadores, o São Lourenço e Cerro Porteño do Paraguai empataram em 0-0 lá na Argentina, que não foi um bom resultado também para a equipe do São Lourenço. E hoje nós temos, hein? Hoje é quinta-feira, acredito que muitos fogos por aí, Corinthians e Sul-Americana, pela Sul-Americana Corinthians e o Montevideo de Wanderers. Olha que nome, rapaz. Que nome que foi botar nesse time aqui. É Montevideo, que é do Paraguai aqui, Wanderers, que vem para enfrentar o Corinthians na partida das 9h30 da noite. E a outra partida também de hoje é o Independente da Argentina contra a Universidade Católica Chilena. Completa essa quinta-feira a Copa Sul-Americana, meu caro Doni. Eu disse que depois nós voltamos para falar do basquete do Saúl, que está em vento em popa. O próprio vôlei Taubaté voltou com todas as suas estrelas que estavam servindo a seleção de vôlei masculino, já voltaram ao treinamento para o Paulista e exatamente para a NBB, que também começa nesse ano aí. Temos também a rodada da Copa Paulista, a sexta rodada com o Taubaté, a segundona, que a Águia vai até a Guarulhos para enfrentar a equipe do Flamengo, o Joséense recebe o Guarulhos em casa, enfim, a grande rodada da semana do nosso grande Vale Metropolitano
do Paraíba com seus esportes. Eu volto no segundo bloco. Até lá. Até lá, Luiz de Oliveira, com todos os detalhes, todas as informações. Você pegou todas as informações do que aconteceu ontem e do que vai acontecer hoje no esporte também. 7h mais 49 minutos e o brasileiro vai poder comprar um botijão de gás pela metade. Agora não sei se é metade do preço ou só metade do gás. A Agência Nacional de Petróleo estuda a venda de gás fracionado, onde o consumidor pode escolher o quanto vai colocar no botijão. Durma-se com um barulho desse. Conta pra gente, Ana Lúcia Ferreira. Você já imaginou poder comprar apenas metade do botijão de gás? Ou mesmo poder escolher o quanto colocar no botijão, como se fosse, por exemplo, um posto de gasolina? Isso tudo está em estudo pela Agência Nacional do Petróleo, é a comercialização do gás fracionado no Brasil. O consumidor não vai precisar, por exemplo, mais comprar um botijão inteiro, como é feito hoje, como sempre foi feito. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, hoje as distribuidoras só envasam o gás em seus próprios botijões e a troca dos vasilhames gera esse custo adicional. O presidente da ANP, Décio Oddoni, comenta o impacto do gás de cozinha no orçamento do brasileiro. O botijão de gás de cozinha é vendido por cerca de R$ 70 em média no Brasil. Em alguns casos supera bastante esse valor. O produto custa R$ 26. Os tributos representam R$ 12. O restante são as margens brutas, distribuição e revenda. Cada R$ 10 a mais em um botijão representa um custo de 4,1 bilhões de reais por ano para a sociedade, ou R$ 85 para uma família de baixa renda. Para Décio, o gás fracionado deve beneficiar principalmente as famílias de baixa renda. Atualmente não é possível comprar um botijão parcialmente cheio, prática que equivaleria a um motorista ser obrigado a encher todo o tanque do carro. Isso impacta particularmente as famílias de baixa renda, que chegam ao final do mês sem recurso para comprar um botijão completo. Assim, uma dona de casa que pode ser levada a migrar para o carvão, a lenha, o álcool, correndo riscos e criando implicações para a saúde pública. Acidentes dessa natureza são frequentemente noticiados. O presidente da Agência Nacional do Petróleo falou sobre tudo isso durante o lançamento do programa Novo Mercado de Gás, no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta semana. O programa tem como objetivo modificar o preço do gás natural, voltado para indústrias, e não deve, por enquanto, impactar o gás de cozinha, o GLP e o gás liquefeito de petróleo. 7h mais 51 minutos. Olha só, o custo hoje de R$ 70, até um pouco mais a gente paga num botijão de gás de 13 quilos. E, pela informação, ele oficialmente deveria custar aí R$ 26, mas tem aí um pouco mais de tributos, dá R$ 12 de tributos, então daria aí R$ 38, mas chega pra gente a R$ 70, até mesmo um pouco mais. E tem família que consegue, que dá um botijão de gás por mês. É um botijão de gás por mês. Ou seja, a família que realmente não tem aí outros aparelhos, outros mecanismos para utilizar na cozinha, o botijão de gás dá no máximo de 1 a 3 meses. Então dá um custo substancial para a família. Agora, você poder escolher a quantidade de gás que você vai colocar no botijão, aí já tem que ver uma questão de segurança também, né? 7h52, equipes do Corpo de Bombeiro levaram mais de 3 horas para controlar o incêndio que destruiu um hotel em Campos do Jordão ontem à tarde. Foram retirados 15 hóspedes do local, sendo 11 adultos e 4 crianças, além de funcionários. Nenhum deles estava ferido. O empreendimento tinha 44 apartamentos e 14 deles foram destruídos pelas chamas. 12 viaturas com 27 bombeiros atuaram no local. O fogo teve início por volta das 5 horas da tarde e só foi controlado por volta das 9 horas da noite. Equipes da corporação em Campos do Jordão receberam aí reforço de base de Caçapava, São José dos Campos e Taubaté. Ainda não há informação sobre o que provocou as chamas. O dono do hotel informou que comprou o estabelecimento há cerca de 3 meses e tinha reformado o local, mas que não tinha seguro. Por volta das 10 horas da noite de ontem, equipes ainda trabalhavam na extinção de possíveis focos de incêndio. O hotel fica na altura do quilômetro 39 da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro,
mas não houve interdição na via, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 7h54, vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 7h56. Muito bom dia. Já chegamos à primeira meia hora de informação nesta quinta-feira, 25 de julho de 2019. Momento que nós destacamos manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. Folha de São Paulo. Moro liga hackers presos a vazamentos de mensagens. De Porto Alegre, o Jornal 0 Hora. Saiba quanto vale a pena aderir à nova opção de saque do FGTS. E o Estado de São Paulo. Hacker diz à Polícia Federal que deu a site acesso a conversas de Moro e autoridades. Correio Brasiliense. Hacker preso confessa ter invadido o celular de Moro. E o Estado de Minas, FGTS, saques começam em setembro e serão anuais. E o Jornal do Brasil, saques do FGTS poderão ser feitos a partir de setembro. Jornal Diário de Pernambuco, inverno no Grande Recife tem maior número de mortes desde 1975. Valor Econômico, recursos do FGTS poderão dar garantia a empréstimos. Este era meu medo, né? De utilização aí do FGTS como garantia de empréstimos. Este era o meu medo e acabou acontecendo. O Globo, ataques de hackers atingiram 1.000 alvos dos 3 poderes. E os jornais regionais destacam: o Vale, plano regional sairá do papel até julho em 2020. E o Diário de Jacareí destaca: Procon de Jacareí volta a alertar comerciantes sobre falsos fiscais. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 7h58. Deixa eu fazer aqui uma voz, né, dos nossos ouvintes ali da Chiquinha Schurig, do Jardim Independência aqui de Jacareí. O site tem feito ali algumas obras na Chiquinha Schurig, ali no Jardim Independência. E a obra mais antiga foi o cruzamento entre a Chiquinha Schurig com a Virgínio Carderelli. Agora o SAI retomou uma outra parte da segunda obra da Chiquinha Schurig. Só que tem mais ou menos uns 15 dias que foi aberto aí um buraco entre a Chiquinha Schurig e a Virgínio Carderelli, e os moradores estão reclamando que esse buraco está inalando, está cheirando esgoto. E tem mais ou menos uns 15 dias que não aparece ninguém para uma obra neste buraco, até mesmo tapar o buraco da Virgínio Carderelli com a Chiquinha Schurig. Então a gente passa essa reclamação aqui no ar para que o SAI possa tomar providências em relação ao cruzamento da Chiquinha Schurig com a Virgílio Carderelli, ali no Jardim Independência. Foi aberto um buraco há mais ou menos 15 dias e, segundo os moradores, está um fedor, está uma fedentina de esgoto, e precisa tomar providências naquela região do Jardim Independência entre a Chiquinha Schurig e a Virgínio Carderelli. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h pontualmente. Ana Lúcia Ferreira. Sim, Doni, falsos fiscais voltam a agir na cidade de Jacareí oferecendo produtos em nome do Procon. Esse tipo de golpe já havia sido detectado no ano passado após denúncias de consumidores. Nesta semana, de acordo com a Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, surgiram novas denúncias da ação de falsos fiscais na cidade. No golpe, alguns indivíduos se identificam como fiscais do Procon com o objetivo de coagir exemplares do Código de Defesa do Consumidor, como placas, cartazes e também panfletos.
No entanto, o PROCON de Jacareí alerta que não comercializa nenhum tipo de produto e qualquer prática nesse sentido trata-se de um golpe, enfatizou aí a diretora do PROCON, Amanda Máximo. Qualquer atitude suspeita deve ser comunicada imediatamente ao PROCON. O telefone do PROCON de Jacareí é o 3955-2500. Pode ligar aqui na Rádio Mensagem também, viu? Para tirar sua dúvida, manda o seu zap 97411-0125, que a gente já esclarece também dentro do possível, aí dentro das informações divulgadas pela Prefeitura, para evitar esses golpes. Inacreditável, né, Doni? É inacreditável e recorrente, viu, Ana? Parece que é sazonal, né? Se dá uma esfriada num golpe, daqui a pouco vem um outro golpe. E assim caminha a humanidade. E ainda bem que nós estamos aqui, né? Graças a Deus, para poder sempre alertar e informar o nosso ouvinte privilegiado em relação a esses golpes que acontecem aqui na nossa região. Vocês devem se lembrar muito bem quando o governo federal, né, iniciou aquele processo de empréstimo consignado, principalmente aí para o aposentado, no empréstimo consignado para o aposentado. Aí, ou seja, com várias reclamações em relação a vários empréstimos que o aposentado adquiria ao longo da sua vida, o governo acabou limitando um percentual do salário ou do seu benefício para o empréstimo, de 30% do seu benefício. Mas a gente sabe que o mercado econômico e algumas financeiras conseguem, de alguma maneira, driblar este mecanismo. Eles conseguem driblar emprestando até muito mais que 30%, muito mais que 40% para o aposentado. Isso já tem um bom tempo. Eu me lembro também que chegou a cogitar, em alguns momentos complicados da economia brasileira, justamente essa ideia de que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, pudesse ser aí um aporte de garantia para fazer um empréstimo. Por que eu disse que esse era o meu medo e eu temia por essa situação? Porque, normalmente, todo mundo esperava que o governo liberasse um pouco mais de dinheiro para poder utilizar da melhor maneira possível para o seu benefício e também para o benefício da família, o FGTS. O governo vai liberar agora apenas R$500. Então, o Valor Econômico traz essa manchete, que recursos do FGTS poderão dar garantia a empréstimos. Por que eu temo? Porque algo que é do povo, que é do trabalhador, que ele poderia usar como ele quer, como ele quiser, se um banco, se uma financeira vai oferecer um empréstimo de olho no fundo de garantia que ele tem, você imagine aonde vai parar esse dinheiro. Porque se você empresta R$10.000, você vai ter que pagar de 15 a 20 mil. A gente sabe que os juros brasileiros são muito altos. Então eu temo pelo povo brasileiro justamente quando abre essa brecha de que o FGTS possa ser uma garantia de empréstimo. Aí daqui a pouco nós teremos aí pessoas reclamando que tem 3 financeiras, tem 3 empréstimos diferentes por conta aí da garantia do seu FGTS. E depois a gente vai observar também que algumas pessoas terão aí mais dívidas que o próprio fundo do FGTS, ele acaba não utilizando da melhor forma possível. Por isso que eu temo em relação quando a pessoa tenha o seu direito do FGTS e ele não consegue utilizar da melhor maneira possível, abre essa brecha para as financeiras ligar para a tua casa e oferecer um empréstimo porque você tem ali o seu FGTS, seu fundo de garantia, e emprestar o seu dinheiro, porque empréstimo é caro. Se ela emprestar 10, você vai ter que pagar no mínimo R$20.000. Isso acontece muito mais. Ou seja, e quando você está precisando, né? Quando a gente está precisando do dinheiro, a gente acaba fazendo e acaba executando esse tipo de... Não besteira, né? Mas quem é que nunca caiu no empréstimo, né, por conta das necessidades da vida? Mas se você tem um FGTS e pode utilizá-lo, agora abre essa brecha aí segundo o Valor Econômico. 8h mais 4, pois não, Ana? Sim, Doni, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo publicou a convocação pública para entidades qualificadas, como a Organização Social de Saúde, que estejam eventualmente interessadas em gerenciar o Hospital Regional do Litoral Norte, que já está em fase de construção na cidade de Caraguatatuba. O processo prevê um prazo de 10 dias úteis para a manifestação dessas organizações interessadas e mais 20 dias úteis para a entrega do plano operacional, ou seja, até o dia 29 de agosto. Após essa data, serão realizadas as análises pela Secretaria Estadual de Saúde para que seja, enfim, definida a organização que vai gerenciar o Hospital Regional de Caraguá.
Todo o processo referente à convocação pública está sob gestão do Estado e pode ser acompanhado através do portal da Transparência. O Hospital Regional de Caraguatatuba deve atender casos de média e alta complexidade no litoral norte. Serão mais de 200 leitos abertos aos usuários locais, sendo 146 de enfermaria, 40 leitos de UTI. O novo hospital atenderá diversas especialidades no litoral norte, incluindo oncologia, clínica médica e cirúrgica, além de ortopedia, traumatologia, neurocirurgia e também a UTI adulto, entre outras disponibilizadas para aquela região. 8 horas mais 6 minutos, 8 e 6. Você gosta de histórias em quadrinhos? Histórias de quadrinhos? O Center Valley Shopping vai receber a exposição de HQs, né, que as histórias em quadrinhos criados por artista joseense. Ô Ana Lúcia, conta pra gente como vai ser. O Center Valley Shopping recebe até o próximo dia 29 de julho a exposição Pinturas pra Ninguém, do artista Júnior Moreira, que mantém uma página no Facebook homônima que retrata aí em quadrinhos digitais a vida dele e também de várias realidades que envolvem de alguma forma a questão do Vale do Paraíba. O fato é que as artes, as ilustrações são muito criativas, um trabalho belíssimo, e o Júnior nos dá a oportunidade de ver de pertinho o seu trabalho até o dia 29 de julho. A gente vai conversar agora com ele por telefone. Júnior, bom dia, muito obrigado pela gentileza com a Rádio Mensagem. Vamos começar explicando um pouquinho da sua ilustração e quanto tempo você trabalha com isso. Bom dia, Ana, tudo bom? Bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. E, bom, trabalhar com ilustração em específico, eu comecei ao finalzinho de 2016, final mesmo, foi em dezembro de 2016. E sobre desenho, eu desenhei a vida inteira. Só que ilustração com a página, eu comecei exatamente com a página, foi algo bem simultâneo. A sua página tem esse nome, né, provocativo, Pinturas pra Ninguém, e a gente percebe que você vai colocando várias coisas lá. Eu gostaria de saber se você se surpreendeu com essa resposta do público às suas ilustrações, aos seus quadrinhos. Cara, totalmente, porque a página chama Pinturas pra Ninguém, porque eu parti de um pressuposto assim: ora, se não são pinturas pra essa garota, então serão pinturas pra ninguém. E acabou que rodou dessa forma. Eu comecei a página atrás de uma garota, e não deu certo. Só que daí outras pessoas acharam bacana. Muito legal isso, né, Júnior? Porque as mensagens têm a ver com afetividade, situações do cotidiano, e a gente percebe que as pessoas, ao ver o seu trabalho, elas têm uma identificação imediata, né, com aquilo que você está dizendo. É verdade, porque tanto o sofrimento quanto a compaixão, e a paixão em especial, é algo que acende em qualquer coração. Eu evoco também uma perspectiva regional, eu trago uma regionalidade para o meu trabalho, falo de São José dos Campos, falo do Vale do Paraíba, só que quando se trata de sentimentos acaba atingindo o Brasil inteiro, então tenho gente do Brasil inteiro na página. Isso também é uma peculiaridade aí do seu trabalho, que são essas pequenas referências ao Vale, né? Desde uma placa da rodovia Presidente Dutra, que mostra aí o limite de Caçapava com São José, até uma referência ao Vicentino Aranha. E como é que as pessoas te dão esse feedback dos quadrinhos retratarem um pouco também aqui da nossa região? Então, quando eu comecei a página, eu já tinha umas pessoas de outras partes do Brasil no Facebook. Comecei compartilhando e não era nada sobre o Vale do Paraíba ainda, e a minha página acabou tendo um crescimento que era de pessoas de outro lugar do Brasil. Então eu acreditava que não tinha tantas pessoas do Vale do Paraíba em contato com a minha arte. Quando eu comecei a fazer arte sobre a região, eu achei que não ia dar certo, que esse é um termo da internet, é flopar, que é quando tem pouca curtida, tem pouco compartilhamento, as pessoas acabam não ligando muito. E eu estava extremamente enganado. Tinha bastante gente em contato com isso, e eles compartilhavam e chegavam mais gente em contato com isso. Tanto é que agora grande parte do meu público é dessa região interiorana de São Paulo, é do Vale do Paraíba e principalmente de São José dos Campos. Muito, muito legal, gente. Olha, esse trabalho do Júnior é um trabalho único. A gente vê esse tipo de trabalho em várias partes do Brasil e nos surpreende particularmente um artista aqui da região não só
ter essa visibilidade nacional, mas também ter a coragem de trazer para a sua arte alguns pontos valorosos aqui para a nossa região. Então, se eu posso dar o parabéns para você, viu, Júnior? Sucesso sempre. E lembrar todo mundo que a exposição fica até o dia 29 de julho, lá no Center Valley Shopping. Muito obrigado. Valeu a oportunidade. Até mais. De volta com você no estúdio, Doni. Então, muito obrigado ao Júnior aí. Aliás, ele fez do limão uma limonada, e uma bela limonada que está rendendo frutos, né? Olha só que trocadilho, né? O limão rendendo frutos, mas financeiramente para ir para o Júnior em relação a esse trabalho que ele desenvolve em São José dos Campos e agora regionalmente também. 8 horas mais 10 minutos, a gente sempre comenta aqui que nada justifica a violência. Nada justifica a violência, chamada aí as vias de fato. Mas tem uma questão que a gente sempre tem chamado aqui, a questão da relação familiar. E o que a gente observa muito hoje, às vezes, a discussão dos pais na frente dos filhos, né? Nada justifica a violência. Por que eu estou dizendo isso? Porque um adolescente de 14 anos, ele atacou um homem de 35 anos, que é o padrasto dele, com uma faca na noite de terça-feira na região leste de São José. Ele fez isso após ver o padrasto discutindo com a mãe. De acordo com a polícia militar, o caso foi por volta das 11 horas da noite na rua Framboesa, quando o adolescente viu a discussão do casal e afirmou que não iria aceitar a situação. Na ocorrência, ele pegou uma faca e atingiu a região das costas do padrasto, que foi levado à unidade de pronto atendimento de Eugênio de Melo. O homem encontra-se em observação médica e o adolescente ainda não foi localizado. O caso deve ser ainda investigado pela Polícia Civil. Então, você percebe que nada justifica a violência, nada. Mas às vezes existe um contexto, né, que o adulto poderia evitar para não condicionar a mente e até mesmo o meio onde essa juventude cresce e se desenvolve, para que ela não tenha aí essa projeção violenta nos momentos que a gente sempre não gostaria de dizer, né? Ou seja, o ambiente familiar é um ambiente de paz. Por problemas que nós tenhamos em casa, o casal tem problemas em casa, logicamente o casal tem que discutir no quarto e conversar no quarto para passar a segurança para os filhos, de frente para os filhos, com mais segurança, para que eles reproduzam essa segurança para os filhos deles subsequentes. É o que todos nós esperamos. 8 horas mais 12 minutos, pois não, Ana? A Avenida Tancredo Neves vai ser interditada parcialmente a partir desta quinta-feira na região leste de São José. A medida é devido à obra do túnel na rotatória do gás. 2 pistas serão interditadas e o trânsito vai fluir pela terceira faixa no sentido bairro próximo da rotatória do Jardim Americano. A interdição é necessária para a etapa de cravação de estacas na via. A Prefeitura recomenda aos motoristas que utilizem rotas alternativas. Para quem vai em direção ao bairro Campos de São José, em São José dos Campos, a rota paralela é pelo acesso do bairro Santa Júlia. Já quem vai em direção ao bairro Novo Horizonte poderá seguir pelo acesso do bairro Santa Inês. As linhas de ônibus não terão alteração segundo a Prefeitura e a previsão é que a obra, que tem um valor total de 13 milhões de reais, seja entregue em maio de 2020. 8 horas mais 13 minutos, 8h13, a Vigilância Epidemiológica de São José confirmou o 3º caso de sarampo na cidade. A paciente é uma menina de 4 anos, moradora do Jardim Vale do Sol, na região sul. Segundo a Secretaria de Saúde, a menina apresentou os primeiros sintomas no último dia 1º e, segundo a Secretaria de Saúde, a paciente foi acompanhada, mas não apresentou quadro clínico grave. À época, foi feita a coleta para exame laboratorial, cujo resultado foi entregue pelo Instituto Adolf Lutz na quarta-feira. A administração municipal informou também que cumpriu ações de bloqueio vacinal em parentes e pessoas que tiveram contato com a criança. Então, a Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos confirmou o 3º caso de sarampo na cidade. 8 horas mais 14 minutos, vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação para você. Até já! Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Programação de qualidade é aqui. Mensagem.
Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 17 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem nesta quinta-feira. E o nosso ouvinte privilegiado, se tiver alguma dúvida e curiosidade, hoje conosco aqui o vereador Arildo Batista, que está conosco. Então você já pode mandar a tua pergunta, o teu questionamento, a tua crítica, a tua sugestão pelos telefones 3954-3010 ou 3011 ou pelo WhatsApp, né? Hoje é pela comodidade do WhatsApp, todo mundo acompanhando a Rádio Mensagem pelo aplicativo da Rádio Mensagem. Então já está ouvindo pelo foninho aí, pelo aplicativo, já pode mandar mensagem e perguntas para o vereador Arildo Batista pelo 97411-0125, que já está conosco para conversar. Vereador Arildo, obrigado pela presença mais uma vez, muito bom dia, hein? Bom dia, Doni, bom dia a todos os amigos aqui da rádio, em especial aos nossos amigos aqui da cidade de Jacareí, sempre um prazer estar com você. E eu já quero fazer aqui dar os parabéns, né? Eu estava ouvindo você falar sobre a questão desses golpes, né? Que infelizmente a nossa sociedade está exposta devido a essa situação, desculpa. E você falou do WhatsApp, né? Então hoje acho que, nesse sentido, acho que as redes, né? As redes sociais, o WhatsApp da vida, eles fazem uma diferença muito grande, porque acho que as pessoas têm que estarem atentas para que quando presenciarem ou souberem disso, divulgarem, lógico, de forma servil, né? Para que de fato sirva para as pessoas aí ficarem alertas, porque infelizmente a sociedade está muito exposta hoje a esse tipo de as pessoas mais simples, aquelas que às vezes estão ali, né, não têm ideia do que está acontecendo, acabam caindo nesse velho golpe. E tem um detalhe, né, vereador? A nossa geração, ela não está preparada por esta modernidade que veio e caiu de paraquedas, e a gente mesmo tem dificuldade de se inserir nessa modernidade toda da tecnologia, né? Eu sou um. Eu também, assim, eu utilizo, logicamente, dentro dos meus limites. As redes, para mim, elas têm importância por conta do meu trabalho, mas eu, particularmente, sou um pouco avesso a você ficar muito nesse contato. Acho que você perde um pouco da essência. Eu ainda sou muito do tete a tete, do olho no olho, do abraço, do aperto de mão. Mas a gente tem que utilizar, porque é um instrumento, né, uma ferramenta, e eu acho que ela vai um pouco além da nossa capacidade física, mas eu também procuro mediar muito isso para não deixar isso tomar conta e a gente não perder a nossa essência. Nós que somos aí, né, já passamos do ENTA, né, Dani? Então a gente ainda tem essa característica muito da personalização das coisas. Vereador Arildo Batista, eu estava comentando recentemente, agora de manhã, justamente sobre essa questão da economia brasileira e o anúncio ontem do governo federal em relação à questão do FGTS, que liberaria um pouco mais, vai liberar apenas R$500, mas vai liberar de forma anual FGTS. O vereador Arildo, para quem não sabe, trabalhou muito tempo em iniciativa privada, né? Muito tempo também, assim, que tinha direito aí ao fundo de garantia, o FGTS. Eu fiz uma analogia breve em relação quando se iniciou o empréstimo consignado para o aposentado também, e a bola de neve que se criou em relação à questão de teve que até limitar para que financeiras e, logicamente, quem mexe com dinheiro não pudesse aproveitar. Agora o jornal, o Valor Econômico, traz uma informação dentro dessa linha de informação de ontem, que há a possibilidade do Fundo de Garantia ser um aporte também como garantia para empréstimos. Isso é perigoso? Como é que você analisa tudo isso? Perfeito. Na verdade, esse modelo de tentar aquecer a economia é como se você jogasse palha no fogo. Vai queimar muito rápido, não vai resolver. Os analistas eu tenho acompanhado, pelo menos na área econômica, eles são contra esse tipo de manifestação do governo, tentando achar uma saída rápida, tentando mudar um pouco esse cenário econômico, que ele está retraído já há muito tempo, dessa forma, achando que isso é uma solução. Aparentemente, pode até, é como eu falei, é o fogo de palha. Quando você joga a palha, ele pega aquele fogo bonito e depois ele se extingue muito rápido.
E isso traz uma consequência muito grave. O que nós vemos no país hoje, o índice de endividamento, eu não tenho os números aqui na cabeça, mas eu vejo que é altíssimo, né? As famílias que se encontram endividadas por conta dessa pseudo-facilidade, né? Essa falsa facilidade que é aparentada. Porque, na verdade, o nosso país, Doni, ele não foi feito para quem produz, ele foi feito para quem especula. Então, quem ganha dinheiro nesse país é quem tem dinheiro e aplica justamente no quê? Na incapacidade daqueles que não têm condição de pagar. Então, os bancos, eles pagam, por exemplo, a correção, juros da poupança, 0,3 alguma coisa por mês. E se você vai pegar lá, você não consegue achar por menos de 2. Ou seja, a diferença é muito grande. E quando você joga isso por mês, por ano, isso dá um juro estratosférico. Se você pegasse R$1, colocasse na poupança e emprestar R$1, e depois de um ano você for verificar a diferença, é absurda. Então quem ganha com isso, são os bancos, são os capitais. E, infelizmente esse governo, ele também vem facilitando a vida do poder econômico no país. Então esse mecanismo só vai ajudar quem, de novo? Os bancos. Porque são eles que irão faturar. Porque você tem a garantia do seu fundo lá, do seu recurso, como é no caso dos aposentados, mas numa condição de não pagamento, o que vai acontecer? Você vai perder tudo aquilo. Quer dizer, você vai perder o que tem e ainda vai ficar devendo. Porque ninguém amacia, não, quando se trata de devedor. Então, eu acho que isso não é o caminho. O que tem que se estimular é a produção. E é isso que precisa, e eu acho que esse governo ainda não encontrou esse mecanismo, por conta de estar muito preso, né, a um único ponto, que era aí a questão da reforma da Previdência, e esqueceu de andar com o resto. E agora o que acontece? Acabou a reforma da Previdência, parece-me que está quase que sacramentada, e agora o que a gente faz? Aí começam a achar essas soluções paliativas, que no final das contas, na minha opinião, só vai ajudar a piorar a situação. 8h24, Ana Lúcia Ferreira, o vereador Arildo Batista conosco. Sim, Doni, a participação aqui de um ouvinte é o seu José da Rua Aliança. Ele conta, vereador, que foi pedido no ano de 2017 o asfalto para a Rua Aliança. Foi feita, inclusive, uma reunião na ocasião com o prefeito Isaías, mas não foi dado aí nenhum retorno para os moradores. Ele gostaria de saber se, por um acaso, o senhor tem acompanhado essa demanda, se chegou para o senhor no gabinete. Olha, eu conheço muito bem ali a Rua Aliança, né? Uma rua muito famosa, por sinal, que dá acesso ali ao centro comunitário. Nossos tempos, né, de esportista, a gente usava muito aquele trajeto. Na verdade, a cidade, ela passa por um momento muito difícil. Nós temos um governo que patina, não consegue dar uma cara para a cidade e não consegue avançar em pontos estratégicos e na minha concepção estruturais, que é poder abrir caminhos de fato para que a cidade possa crescer. Nós temos um problema complicado também na economia, no país. Então vamos também querer jogar toda a culpa, né, na administração do município. Mas a gente também não consegue ver um desenho, uma linha, uma cara para essa cidade. Eu vejo um governo de muitas promessas, um governo de muita vontade, mas de pouca eficiência na execução. A Rua Aliança, de fato, é uma rua que tem um movimento muito grande, é um movimento praticamente de saída ali do pessoal ali do Parque Santo Antônio, pessoal que vem ali da Olinda Mercadante, vem lá do cemitério. E, de fato, talvez merecesse já. Eu não conheço a estrutura física, então não sou engenheiro, não quero que, de repente, alguém fale, Arildo, não é só jogar o asfalto. Você precisa fazer um trabalho ali, talvez um trabalho de drenagem, alguma coisa, isso custa caro. Então, também não quero ser aqui leviano de simplesmente ficar acusando uma coisa que eu não tenho conhecimento técnico. Mas o que a gente não viu no centro da cidade foram avanços nessas questões que pudessem estar melhorando algumas vias, que pudessem, inclusive, ajudar nesse trânsito complicado que é a cidade de Jacareí. Pelo que eu já vi de todas as demonstrações do governo, eu não vi nenhum apontamento que dissesse que a Rua Aliança seria trocado, seu pavimento seria asfaltado. Vereador, a gente recebeu aqui recentemente o membro do Conselho Gestor, o Alessandro Coimbra, o governador, e depois anteontem, nós recebemos aqui o vereador Dr. Rodrigo Solamão. E os dois, eles defendem que a Santa Casa seja municipalizada. Hoje a Santa Casa vive sob intervenção da Prefeitura, já foi prorrogada, tem a discussão também da Irmandade, mas eles não acreditam que ela possa caminhar. O que o senhor pensa disso? A intervenção tem que continuar, uma municipalização? Qual que é a tua visão em relação à Santa Casa?
Continuar assim a intervenção até que se tome essa decisão definitiva. E para mim, em termos de... é uma opinião, né, que não sou dono da verdade, também que de fato a Santa Casa fosse municipalizada. Eu acho que a gente não conseguiu em todo esse tempo encontrar uma saída, até foi esboçado aí no último governo do Hamilton, saiu do papel, mas não se concretizou, que seria a construção de um hospital municipal. Por quê? A ideia foi lançada, infelizmente, o momento econômico é ainda um momento complicado, não apareceram, vamos dizer, interessados, que era a construção de um prédio sobre, vamos dizer, já um formato que a prefeitura especificou, para que pudesse ser alocado, mas essa alocação não seria uma alocação eterna, ele seria, como se diz, como fosse um leasing, você vai pagando, chega um certo momento, você adquire esse patrimônio. Então a ideia era essa. E em parceria com isso, você iria tocando a Santa Casa. Isso não vingou, e me parece que esse governo não quis isso, e aí é um direito que eles têm, nós não somos, né, não estamos fazendo nenhuma acusação. Eu acho que talvez, me parece que a Santa Casa melhorou bastante. Eu também aqui quero dar a mão à palmatória, né, porque às vezes a pessoa fala, o cara da oposição só critica. Não, eu acho que muitas coisas melhoraram na Santa Casa, desde a gestão até a questão também de que, com a chegada do pronto-socorro, Dr. Telmo, amenizou um pouco as demandas da Santa Casa. Então eles tiveram fôlego para conseguir dar uma melhorada. Então teve alguns avanços que a gente aqui reconhece. Então deveria se aproveitar essa oportunidade e já se estudar, começar a pensar de fato na municipalização daquele hospital. Claro que é um processo complexo, não é uma coisa muito simples, mas eu acho que a ideia de se devolver isso para a Irmandade sem ter uma retaguarda de um hospital público, eu acho que a gente vai colocar a nossa população em risco. Eu acho que seria muito arriscado, o governo já recuou por 6 meses, acho que vai terminar esse governo e também não vai se concretizar nada nesse sentido, vai continuar pela intervenção. Eu só penso então, porque hoje a gente vive um momento onde não é só filantropia, hoje é muito mais profissional, hoje todo mundo ganha alguma coisa com qualquer relação governo, privado-governo, né? É que a gente tem aquela ilusão ainda da Santa Casa antiga, onde você tinha o pessoal que trabalhava, que tinha os seus médicos, e a Santa Casa era justamente para quem? Para aquelas pessoas que não tinham a mínima condição. Então era caridade. E isso foi evoluindo, foi passando o tempo. O sistema agora, que é o SUS, ele vamos dizer, se apoderou também das Santas Casas, né? Ou seja, ele atua, ele paga. As pessoas que estão lá trabalham, recebem, são profissionais, e a gente sabe que isso, inclusive, é um problema para a Santa Casa hoje, porque tem muitas pessoas lá que às vezes querem se aposentar, querem sair, mas com medo de não receber as suas indenizações, acabam ficando por lá. Então, assim, tem um problema também que precisa ser contido, porque senão aquilo vai se tornar uma grande bola de neve maior do que já é, sem solução. Então, acho que precisa se estancar essa questão, acho que precisamos todos juntos, né? O governo municipal, a Câmara, trazer o governo estadual para cá, o governo federal, os nossos deputados. É necessário que se haja um pensamento, um repensamento de forma geral no Brasil para Santas Casas, porque não é só Jacareí, tá? Às vezes as pessoas pensam que a única Santa Casa que passa por isso é Jacareí, e quando a gente acompanha aí, infelizmente existem outras aí bem piores que a nossa, né, por conta da situação que se tornou. Oi, Ana, perguntas então ao vereador Arildo Batista, por favor. Sim, Doni. O Ademir deixou aqui uma participação falando de uma senhora, o nome dela é Maria, ela tem 92 anos, ele acompanha ela, e a situação dela é bastante delicada, porque ela já fez uma cirurgia de catarata, a cirurgia não deu certo, deu problema na lente, esperou muito aí para ser chamada. Dias atrás foi finalmente chamada, o médico apenas deu um colírio e mandou ela voltar para a fila de espera. Ele que está acompanhando ela ficou indignado aí com a resposta, ele deixou aqui os contatos para a assessoria do vereador retornar para ele e conseguir aí de alguma forma ajudá-lo nesse sentido também. Temos também uma participação aqui de um ouvinte, a Francisca. Ela gostaria de saber se o vereador tem acompanhado os problemas, as queixas em relação à falta de remédios na farmácia do SIM. Vereador? Temos sim. Inclusive, ontem eu havia, com a nossa participação aqui, eu já havia dado uma olhada. A gente falou das redes, né? E a gente vai lá no Facebook e a gente vê a reclamação de forma assim... É contínuo, né? Esse problema do remédio, esse remédio de alto custo, a gente acaba dependendo de um trabalho do governo, do Estado, e a gente sabe que já é difícil controlar o que é nosso. Imagina controlar quando está fora da nossa alçada. Eu quero fazer só uma crítica, né? Porque quando éramos governo, eu me lembro que o pessoal que está lá hoje
falava muito que o problema era a falta de diálogo entre o governo municipal e o governo estadual, porque aqui era do PT e lá era do PSDB. E a gente falava, gente, não é isso, não existe essa divisão, essa má vontade. O que existe é um problema crônico no país, que infelizmente quem compra esses remédios nem é o governo do estado, na verdade quem compra é o governo federal que repassa para os estados. Então, assim, é uma burocracia tão grande, e quando chega lá na ponta, que é o usuário, a gente já sabe a situação. Teria que mudar isso então. Tem que mudar essa relação, né? É o que a gente sempre espera, só que isso não depende do município. A gente fica de mãos atadas, então não adianta a gente ficar aqui criticando. Agora, precisa ter ação, né? Precisa ter ação também, não é porque as coisas são difíceis que o pessoal daqui vai falar assim, não é comigo, eu vou cruzar os braços. Não, tem que ir para cima, tem que ter alguém lá fazendo... Pressão política. Pressão política. Para que tem os deputados? É isso que as pessoas precisam entender, como funciona a política. Quando a gente elege deputado estadual e federal, não é porque a gente é obrigado a elegê-los, a gente tem que criar uma relação com essas pessoas. Aí vem uma crítica do Arildo, né? A gente tinha um deputado aqui, que era o Marco Aurélio, conseguimos perdê-lo, né? Então, quer dizer, fica difícil o município não ter, o município com mais de quase 240 mil habitantes, nós não temos um deputado que possa falar pela cidade. Independente de partido. Independente de partido. Eu acho que essa coisa, para mim, Donizete, está sacramentada. Eu tô mudando muito meu pensamento. Eu comecei a entender muitas coisas, que eu falei o seguinte, a gente não pode ficar numa disputa ideológica, partidária, e deixar na míngua quem mais necessita, que é a população. Então também o sistema tem que mudar, e também, infelizmente, não está na nossa mão. Mas tem que mudar esse sistema. Porque você vê, a gente votou, teve deputados que levaram aqui, olha, muitos votos, você não vê a cara. Quer dizer, ele tem representatividade aqui, mas não se faz representado. Você não consegue que essas pessoas façam essa gestão, essa interseção pelo município. Eu falo isso com muita propriedade porque o Paulo Teixeira, eu gosto muito de falar do deputado Paulo Teixeira. O deputado Paulo Teixeira, ele teve 1.000 e poucos votos aqui. É uma votação até pequena, se você pensar, mas um deputado atuante, um deputado que quando precisa dele, agora não, porque nós não somos mais governo, né? Então tem que ver quem é que apoia esse governo para abrir essas portas e tentar apresentar soluções e as reivindicações do município, porque senão nós vamos ficar aqui, eu venho aqui na rádio, reclamo para você, nós vamos no jornal, chama a vanguarda, mas não tem efeito prático. Quem tem poder de decidir isso são os nossos representantes que nós elegemos para lá. Tudo bem, o que eu votei, ele está lá, hoje ele tem dificuldade, mas nós temos aqui em São José deputados que são ligados a isso, que apoiam esse governo. Então precisa que essas pessoas façam o papel deles também, porque senão fica muito fácil, né? Daqui 4 anos eles votam aqui, levam os votinhos e vai ficar. Então, assim, é um problema que nós temos hoje no nosso sistema político, porque a gente vai ficar a vida inteira reclamando, sem ver que a solução às vezes passa por nós de 4 em 4 anos e a gente não utiliza. Vereador, em relação a essa questão da cobrança aí dos deputados, dos políticos que a gente votou, até a gente conversou recentemente que foi criado até um aplicativo em São José, justamente dos deputados que participam, que têm ações, para que eles recebam informações positivas ou negativas daquele que votou também. Mas nós não temos essa cultura, né, de cobrar do deputado, às vezes a gente nem lembra de quem votou. Ô Ana, pois não? Pode fazer? Sim, Doni, várias participações também. A Solange do Maria Amélia pede em nome aí dos que moram na Avenida Adelaide da Silva Bissoli e também Seixas Pires de Oliveira para que o Circular 13 Maria Amélia faça o trajeto no bairro Maria Amélia. São 2 avenidas longas, moram cadeirantes, muitos idosos e eles já fizeram vários abaixo-assinados aí, não conseguiram ainda nenhuma resposta do poder público, já levaram na Câmara, enfim, não tem nenhuma sensibilidade ali para a situação. É a Solange do Maria Amélia, o contato dela também vai ser enviado aí para a assessoria do vereador Arildo. E também o João Paulo Machado faz aqui uma breve reflexão, ele pensa que a reforma da Previdência é algo para longo prazo, a reforma tributária para médio prazo e a liberação do FGTS a curto prazo. Segundo ele, a esperança é que a crise passe, muito pertinente isso, antes que o efeito da liberação do FGTS acabe. Ele gostaria que o vereador falasse um pouco sobre isso também. Na verdade, ele já resumiu, né? Acho que não tem muito que concordar com ele, que de fato a reforma da Previdência era uma coisa necessária, que já vinha sendo trabalhada há muito tempo. É que se vendeu o impacto já para amanhã, exatamente, né? Porque assim, Donizete, de novo aqui uma crítica agora de uma visão pequena, não sou o estudioso, mas a reforma da Previdência também, ela interessa, de novo,
alguns setores do nosso mercado financeiro. Não vamos aqui ter ilusão que esse papo, não, porque há muita injustiça. De fato, a Previdência precisava ser mexida, ela tem que ser alterada de tempos em tempos, isso eu não questiono. Mas onde se mexeu de fato foi nos pequenos, foi no trabalhador de carteira assinada. Pode reparar, o pessoal dos militares, alguém mexeu nessa questão? Nesse pessoal que, por exemplo, não depende de aposentadoria. Para esse pessoal, pouco se importa se eles vão se aposentar ou não. Quem se importa com a aposentadoria é o trabalhador comum. É o trabalhador que, de fato, precisa guardar o dinheirinho e não tem uma garantia que o trabalho dele é contínuo. Até o servidor público nessa parte leva vantagem, porque ele tem a estabilidade. Então, em tese, esse pessoal se aposenta. Porque a estabilidade foi trocada pelo FGTS. Eles não têm FGTS, né? Então, eles não têm FGTS. Né? Mas essa história do FGTS, se você colocar em termos práticos, eu acho que até hoje, se você pegar o pessoal de carteira assinada, hoje, se você falar para ele que ele vai ter garantia de estabilidade, ele troca. Ele troca, porque hoje dificilmente alguma pessoa do setor, vamos dizer, desse regime comum que a gente fala, vai se aposentar. Dificilmente. Pode começar a contar. Não sei se eu vou estar vivo para ver, mas pode começar a contar. Dificilmente alguém que trabalha com carteira assinada vai conseguir aposentar por tempo de serviço. Né? Isso quem começa hoje, né? Quem começa hoje, exatamente. Então, assim, tem algumas coisas que tem que ser ajustadas? Tem. Agora, só para não perder aí o fio da meada dele, quando ele diz que injetar dinheiro na economia, de fato você vai ter uma movimentação, as pessoas vão ter dinheiro, vão comprar, vai ter consumo. Agora, esse efeito, de novo, eu volto a dizer, ele não se basta se não gerar produção. Porque quando você gera produção, você gera o quê? Você gera emprego. Então, eu não sei se só esse volume de recursos aí que vão ser colocados aí num período curto, que é um período curto, se ele vai alavancar de fato a produção para que a produção traga consigo as empresas contratando. É isso que precisa estimular, é a contratação de pessoas, porque as pessoas trabalhando, as pessoas também vão consumir. Eu acho que é nesse sentido que nós temos que pensar. Agora, o governo está lá, tem especialistas, tem técnicos que devem pensar dessa forma. O que eu não estou vendo nenhum movimento nesse sentido. Injetar dinheiro na economia é bom, principalmente para os bancos. O vereador Arildo Batista continua conosco. Vamos a um breve intervalo, Robinho. A gente volta já com muito mais informação e trazendo também assuntos locais aqui da nossa região com o vereador Arildo Batista. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 42 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Vereador Arildo Batista conosco. Vai ter aqui em Jacareí uma audiência pública, né, para discutir o transporte público aqui da cidade de Jacareí. Aliás, né, esse é um assunto super importante quando se fala de mobilidade urbana, que é a questão do transporte, que interfere na cidade toda, né? Tanto é que quando tem uma paralisação de transporte, mexe com todo mundo. Então vai ter uma audiência pública para discutir a questão do transporte aqui da cidade de Jacareí. Como é que o vereador Arildo Batista tem acompanhado essa questão aí dessa audiência pública do transporte da cidade? Então, muito importante, né? Havia alertado você aqui sobre isso. É importante as pessoas se organizarem e eu espero que a Secretaria disponibilize, talvez no próprio site ou antecipadamente, a possibilidade para que as pessoas encaminhem suas propostas, para que quando chegar na audiência, não precisa você perder muito tempo, porque senão fica muito cansativo. Ela já tem um raio-x, né? raio-x das demandas da população. Eu acho que a proposta tem que ser essa, para chegar lá, você já apresentar em cima daquilo que foi solicitado pela população. Aquilo que vai poder ser feito, aquilo que não vai ser e por que não pode ser feito,
Porque eu acho importante, às vezes, não é você só resolver o problema, porque não dá para você fazer tudo também. Eu reconheço isso, né? Às vezes as pessoas querem que, por exemplo, você mande ônibus de meia hora no lugar onde tem 2, 3 pessoas. É inviável, então não adianta as pessoas terem essa expectativa que isso não vai acontecer, que se torna caro o processo. Então precisa achar a melhor solução. E quem tem que fazer isso é a Secretaria de Mobilidade, inclusive, que foi criada com essa finalidade. Eu fui crítico à época, achava que não era o momento, mas ela já está estabelecida e precisa apresentar resultados. Porque antes nós não tínhamos a Secretaria, as coisas funcionavam. Quer dizer, se criou a Secretaria, deveria pelo menos melhorar. Então, essa é a nossa cobrança. Então, vai ser divulgado, nós vamos divulgar também através da Câmara, da minha página. A gente vai estar convidando as pessoas para que participem, mas vamos cobrar da Secretaria, da Prefeitura, para que ela abra, antes de acontecer o evento, uma forma das pessoas encaminharem suas demandas, para que lá já seja apresentado, como você muito bem colocou, o raio-x da situação do transporte público aqui na nossa cidade. E por mais que seja importante, Jacareí e outras cidades têm vivido o problema de pessoas não irem nas audiências públicas, até por conta dessa nova metodologia que é a participação pelas redes sociais, né? A pessoa acha que mandando mensagem pelo Facebook é mais importante do que ir até o local, tem esse detalhe também. Oi, Ana Lúcia Ferreira, pois não, Ana? Sim, Dani, a participação aqui dos nossos ouvintes também. O ouvinte Gilson lembra que foi reiniciado aí as obras dos piscinões do Turi e ele diz que o governo anterior gastou alguns milhões nessa obra e agora o governo atual está gastando também bastante dinheiro. Ele questiona, isso não tem fim? Como o vereador está fiscalizando o andamento dessa obra? Muito bem, Gilson. Você sabe que esses recursos eles vêm do PAC, né? Era aquele plano de aceleração da economia, né? E existem vários órgãos que acompanham isso de uma forma muito, muito coerente, por sinal. Inclusive, um dos problemas que nós tivemos na última gestão, a paralisação, foi por conta disso. Uma das empresas que prestava serviço, que estava executando esse serviço, ela estava envolvida naquela questão lá do Petrolão, e ela teve problemas em outros locais, ela se descapitalizou. O governo federal, através dos seus órgãos técnicos, eles pediram uma espécie de um reenquadramento, um reajuste no projeto, e isso, obviamente, tomou tempo. Aí, nesse inteirinho, a empresa parada, ela quebrou, e aí o problema se agravou. Agora o governo retoma, mas você tem que lembrar que esses recursos são repassados pelo governo federal através da Caixa Econômica, e são os técnicos que analisam isso. Então, o dinheiro, quando você fala assim, que está gastando dinheirão, não é bem verdade. É o mesmo dinheiro. É o mesmo dinheiro, porque você só paga aquilo que é executado. É diferente você começar uma obra, paralisar ela, gastar o dinheiro, e depois você fala assim, parou essa obra, agora vem aqui, nós vamos recomeçar, vai ter que desmanchar tudo. O exemplo é Danilo Máximo, então, que ficou parado um tempo, agora que retomou. Exatamente, são obras que elas acontecem, na medida que elas são estancadas, o recurso também se estanca, então não continua vindo dinheiro, o dinheiro só vem à medida que se executa, é aquilo que é medido. Então essa é a melhor fiscalização que tem, só se paga aquilo que foi feito. Então é diferente antigamente, que vinha o dinheiro ficava aqui no município, aí você vai fazendo, vai gastando dinheiro. Não, isso não acontece. O recurso só é liberado mediante as medições, que são feitas junto com o técnico do governo federal, o técnico da Caixa Econômica e um responsável aqui da nossa prefeitura. O vereador mencionou a Secretaria de Mobilidade Urbana. O senhor tem críticas da mobilidade urbana? Você esperava mais da Secretaria de Mobilidade Urbana? Esperava mais da mobilidade urbana. Como eu disse, é uma estrutura que eu disse, no momento lá, não sou contra, acho que a Jacareí, ela merece ter uma secretaria voltada especificamente para tratar desse assunto. O problema, é assim, quando você começa um governo, o governo não sabe. Primeiro que ele entra com pessoas que às vezes nunca trabalharam no poder público. Então leva um tempo para as pessoas aprenderem. Mas qual foi a primeira atitude do prefeito? Criar uma secretaria. Quer dizer, precisava achar um jeitinho de encaixar uma turma. E esse foi nossa contrariedade. Dizer, olha, não é o momento, espera passar um ano, ver como é que é a conformidade, vai tentando ajustar. Aí sim, de repente, fala assim, olha, de fato, cabe uma secretaria. Nós seríamos a favor. O nosso questionamento é que assim, você chega, Donizete, e já quer fazer o negócio. O que está acontecendo hoje? O prefeito vive na rádio reclamando que não tem dinheiro. Então, se não tem dinheiro para fazer as obras, por que está fazendo? Então, é necessário entender. Por exemplo, eu fui crítico
eu, Luiz Flávio particularmente, e é um tema difícil de se tratar, porque as pessoas precisam entender como é que funciona a arrecadação do município, que é uma arrecadação importante, que é o IPTU, quando o prefeito disse que não iria fazer a correção, não estamos falando em aumento, a correção do IPTU, Donizete. E IPTU, para quem não sabe, tem uma ideia equivocada, IPTU é uma das formas mais justas, né, na questão social. Por quê? A maior parte da população, Donizete, tem casas que giram em torno aí de um IPTU de 200, 300 reais por ano. Mas tem muita gente que tem aquelas mansões que esses sim pagam um valor altíssimo. Quando você não corrige, então vamos pegar, eu falei 300 reais. Quem paga 300 reais, no ano, se corrigir na casa de 3%, vai dar 12 reais, 10 reais. O que é 10 reais? Mas para um cara que tem uma mansão, faz diferença. Então, esse dinheiro que deixa de ser arrecadado faz falta para o município. Não tem passagem gratuita, a gente fala. Então, não adianta as pessoas quererem melhorias, quererem avanços na cidade, se não tiver dinheiro. E da onde que vem dinheiro? Vem dos impostos. Se eu não cobro imposto, então eu fico com aquele joguinho. Não, eu não cobro imposto, mas também não faço nada. É que o prefeito sempre disse, né, que ele lá atrás defendeu, né, o aumento, segundo ele, abusivo do IPTU naquela oportunidade. Até entrou na justiça, né? Aquela oportunidade. É aí que eu digo para vocês da irresponsabilidade de algumas pessoas. É chato quando você tem esses aumentos grandes, mas se você ficar como está ficando agora, nós estamos indo para o 3º ano, vamos entrar no 4º ano sem reajuste. Então são 4 anos. Vai chegar um momento que você tem que fazer uma correção. E essa correção vai fazer o quê? Ela não vai fazer a correção do último ano, ela vai fazer a correção do período. Por isso que fica abusivo. Mas se você fizer isso gradualmente e anualmente, as pessoas praticamente não sentem, Donizete. E é um dinheiro importante para o município, porque o que nós percebemos é que a arrecadação do município, que é a arrecadação própria, ISS, IPTU, né, o ITBI, essas arrecadações caíram. E você fica muito dependente do quê? De ICMS, imposto de renda, repasse dos municípios, que são recursos que vêm de outros governos. Então, nós temos que fazer a lição de casa. O nosso município avançou muito nos últimos anos, porque o governo que passou, ele fez um trabalho de atrair empresas, de atrair recursos para o município, para não ficar dependente só dos repasses dos outros entes federados. É nisso que o município tem que trabalhar. E eu vejo, infelizmente, aí, só reclamação que não tem dinheiro. Então, quer dizer, as pessoas vão falar, tudo bem, não aumentou o IPTU, mas também não fez nada. Então, o que adianta? Não é aumentar o IPTU, é corrigir. Eu não sou a favor do aumento, é correção. Vereador Arildo Batista conosco, passou rápido o tempo aqui, tem várias questões aqui, mas vai ficar para uma próxima oportunidade, vereador. Só tem que agradecer. Ainda continua em recesso, vocês voltam aí daqui a alguns dias, né? A sessão de Câmara, né, volta na próxima quarta-feira. Eu já essa semana já retornei, já estamos aí, quem acompanha meu Facebook aí já vê a gente atuando, né, no dia a dia, conversando, atendendo as demandas das pessoas, mas o nosso gabinete esteve presente, né, como acredito que os demais também. Então, na verdade, os trabalhos, as demandas, os serviços não pararam. Pois é, dona, o tempo passa rápido, né? A gente acabou não falando muito de política, mas é bom, a gente está restabelecendo aí a nossa volta aí ao dia a dia do município e estamos se aproximando aí já da segunda metade do ano. E a gente vai trabalhar forte, vai pegar no pé do governo, porque esse é o papel nosso, mas pegar no pé de uma forma responsável, apontando, né? E eu quero voltar numa próxima oportunidade. A relação com o prefeito é boa. É boa. Aí a gente tem um respeito, porque ele sabe que os meus apontamentos não são apontamentos à pessoa dele, não é uma crítica à pessoa dele, é a forma dele governar. Né? E ele não tem experiência, né? Por mais que ele seja um cara formado, né? Ele é doutor. Administrar uma cidade vai muito mais além do que um conhecimento, né, jurídico. Eu acho que assim é uma opinião minha que às vezes eu acho que ele, no fundo ele meio que se arrepende, porque ele sabe que não é fácil tocar uma prefeitura, você não depende só do seu conhecimento, você tem pessoas trabalhando e nem sempre essas pessoas estão 100% comprometidas com o projeto dele. E ele sabe disso. Ele não vai falar, mas ele sabe disso, porque infelizmente secretários, diretores, às vezes nem todos têm a mesma visão que quem está ali sentado, assinando toda a papelada, tem a responsabilidade. Eu sei que é difícil, eu não culpo ele, eu falo para ele, às vezes eu fico até assim preocupado com algumas críticas que eu faço, mas eu tenho que apontar que é minha função.
E eu sei que ele vai ter muitos problemas lá na frente com o Tribunal de Contas, porque eu tenho um relatóriozinho aqui, não deu pra gente falar dele, mas o que tem de apontamento de irregularidades no governo dele, por questões, obviamente, que não passam por ele, mas que quem vai responder será ele. Vereador Arildo Batista conosco, vamos ao intervalo e já voltamos. Lembrando que amanhã quem estará conosco aqui é o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, né, que a gente vai falar muito sobre esses assuntos também. Já voltamos, até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h55. No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. Alô, Bruno Andrade, muito bom dia. Bom dia, Doni, bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. O Papa Francisco nomeou nesta quinta-feira a brasileira Cristiane Mari como nova vice-diretora da Sala de Imprensa da Santa Sé. Trabalhará ao lado do diretor Matteo Bruni, que iniciou o cargo no último dia 22. Cristiane nasceu no Rio de Janeiro em 1962, é formada em Administração de Empresa e Marketing pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, entrou na Rádio Vaticano em 1995 e desde então faz parte da equipe brasileira que transmite programas diários para todo o território nacional e administra o portal Vatican News em português, a página do Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Nos últimos 10 anos dedicou mais atenção ao compromisso da Igreja na Amazônia. Participou como enviada em várias viagens papais e em 2018 começou a colaborar com a Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos na preparação do próximo sínodo para a Amazônia, que vai acontecer de 6 a 27 de outubro deste ano, que vai reunir no Vaticano bispos e participantes de 9 países amazônicos em busca de novos caminhos para uma igreja e para uma ecologia integral. E hoje a igreja celebra São Tiago Maior, conhecido também como São Tiago Apóstolo, Santiago e Santiago de Compostela. Ele que foi amigo próximo de Jesus e um dos 12 apóstolos, sendo padroeiro dos peregrinos, cavaleiros, farmacêuticos, veterinários e químicos, além de ser padroeiro também da Espanha, Guatemala, Chile e Nicarágua. Então, saudamos de modo muito especial nesse dia todos os farmacêuticos, veterinários e químicos, e também aqueles que são peregrinos. Acesse nosso site diocesesjc.org.br e confira mais notícias da redação do Departamento de Comunicação da Diocese de São José dos Campos, Bruno Andrade. Valeu, Bruno, um abraço para você, muito obrigado, hein? 8h57. Esporte. Alô, Luiz de Oliveira, chega mais. Dentro da pauta esportiva, dentro do nosso Jornal da Mensagem, e vamos dizer que o mercado da bola está meio agitado pelos nossos lados brasileiros. Vitor Hugo, que vem da Juven para a equipe do Palmeiras, juntamente com o Henrique Dourado, aquele que todo mundo apelidou de ceifador, que teve até uma passagem interessante pela equipe do Palmeiras pela vez primeira. Esse jogador foi formado na base e jogou na segundona pelo Flamengo, mesmo Flamengo que vai receber a equipe da Águia. Então, Henrique Dourado e Vitor Hugo já estão no Palmeiras, enquanto que nós temos o Felipe Luiz, que também chegou do Atlético de Madrid para a equipe do Flamengo. Isso é o giro do mercado da bola dentro do futebol brasileiro. E para dizer para o rádio rotativo que pela Copa Sul-Americana, ontem a equipe do Atlético Mineiro no Rio de Janeiro derrotou a equipe do Botafogo. Isso quer dizer que o Botafogo tem que reverter essa derrota lá em Minas Gerais na partida da volta. E hoje, pela Copa Sul-Americana, quinta-feira, nós teremos o Corinthians recebendo Montevidéu de Wanderers do Uruguai.
do Paraguai, melhor dizendo, na partida das 9h30 da noite, e também nas mesmas sequências, o Independente da Argentina recebendo a União Católica do Chile na partida da Copa Sul-Americana desta rodada de hoje. E ainda para dizer que, olha só, hein, o basquete São José está aí já trabalhando, o Jaú recebeu já um novo reforço, que é o Duda Machado, um veterano da ala que vem da equipe do Vasco da Gama, que, como todo mundo sabe, foi desativado o basquete do Vasco da Gama. 36 anos, vem para participar juntamente com o São José, e com isso o Jaú já pode intensificar os treinamentos que, aliás, já estão acontecendo. E para dizer também, meus amigos, que a Copa Paulista tem o Taubaté pela sexta rodada a acontecer neste sábado. O Taubaté, que está no grupo 3, em São Paulo, a equipe do Taubaté do Burro vai até São Paulo, capital, para enfrentar o Nacional na partida das 3 da tarde. Lembrando que o Taubaté está na 4ª posição, com 7 pontos, com 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. E pela segunda ano, Flamengo recebe a equipe do São José no domingo às 10 da manhã lá em Guarulhos, enquanto que o Joséense recebe a equipe do Guarulhos também no domingo, na parte da manhã, no Martins Pereira. E mais o vôlei Taubaté em plena trabalho já com aqueles jogadores que estavam servindo, né, o Brasil no Mundial de Vôlei Masculino, aí se integraram ao grupo e estão trabalhando já. E Brasileirão, sábado agora, 12ª rodada, mas tudo isso será trabalho, motivo ainda para a nossa sexta-feira dentro do jornal e sabadão dentro do Panorama Esportivo. Bom dia, amigos. Ô Luiz, um abraço para você, valeu, obrigado pela tua participação conosco também, tá? E a gente fecha o Jornal da Mensagem desta quinta-feira, estaremos de volta daqui a pouquinho às 10h30 da manhã com um bate-papo, papo com assunto e depois falando de vida com muito mais participação também. Lembrando que amanhã o nosso convidado será o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, a partir das 8 horas da manhã. Fiquem todos com Deus, tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.